Conseguiram? Aí, muito bem. Max, a providencial... O título é A Providencial Amnésia de uma CPMI Fake. Max, é contigo aí. Bota lá na tela. Basicamente, essa matéria foi feita no ano passado, né? Você estava iniciando na revista. Estava iniciando na revista. Foi publicada em 3 de dezembro. E qual foi a base dessa matéria? A base dessa matéria foi basicamente os autos que a gente teve acesso, né? Naquela época. Os autos que a gente mostrou aqui, os prints do que o próprio Luciano Ayan, né, entrou com um processo aí contra um desenvolvedor de sites e ele mesmo juntou aqueles prints ali. Então foi com base naquilo ali e também com base em várias notícias que falavam dessas acusações de fake news e toda aquela rede de ataques que o Luciano Ayan coordenava, que a gente viu inclusive ali da denúncia daquele Roger Scar. E também tem a denúncia da Francine, que também parece que participou, né? Chamava de Fran, e ela também fala basicamente a mesma coisa ali, converge com o que o Roger Scar falou. Então tá aqui, ó. A CPMI das fake news finge ter se esquecido que MBL e Luciano Ayan foram acusados de criar uma rede de notícias falsas e desinformação. E isso é interessante porque é exatamente a mesma acusação que eles nos fazem. Sendo que, no nosso caso, a rede não existe. Tanto que eles ficam tentando, de todos os modos, né, pegar e nunca encontram nada. Porque, óbvio, você não vai encontrar nada porque não existe. Ao contrário, se a direita fosse mais organizada, estaria bem melhor, né? Isso, 10% de organização estava bem melhor. Mas está aqui, ó. Neste ano de 2019, o Brasil testemunhou um sem número de espetáculos farsescos, desde encenações nos tribunais superiores a lágrimas derramadas nas tribunas do Congresso. Mas poucos têm se fixado na memória do brasileiro como a ópera bufa produzida por parlamentares na chamada CPMI das fake news. No seu texto da ementa de requerimento, leem-se os objetivos da CPMI. Né? Então aqui está do próprio objetivo da CPMI, o texto da ementa deles. Investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. A utilização de perfis falsos, tá, para influenciar os resultados das eleições de 2018. A prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. E o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. No entanto, o que o cidadão brasileiro tem assistido nesses últimos meses revela-se algo bastante distinto. A CPMI resume-se a atacar a liberdade de expressão da população, que só possui as mídias sociais como um meio acessível para fazer a sua voz ser ouvida com integral liberdade. De fato, parece que essa liberdade vem desagradando alguns figurões de Brasília e seus séquitos, que desejam retroceder a história ao período pré-internet, quando eles detinham o monopólio do discurso. O deputado federal Alexandre Frota sobe ao palco como um dos mais ativos, né, como um dos mais ativos protagonistas desse show obsceno, lembrando por vezes seu passado como ator. Frota conseguiu se eleger deputado pelo PSL na chamada onda bolsonarista. Uma vez eleito, porém, abandonou sua frágil fidelidade, começou a atacar o governo e acabou expulso do partido. Em agosto, né, no caso do ano passado, de 2019, Frota foi recebido pelo PSDB em uma cerimônia em que estava o governador de São Paulo, João Dória, e, curiosamente, o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara dos Deputados. Maia, na oportunidade, foi fartamente elogiado por Frota em seu discurso. Interessante notar que foi o deputado federal Alexandre Leite, também do DEM, quem apresentou o requerimento de instauração da CPMI das fake news. Depois de se filiar ao PSDB, Frota intensificou seus ataques ao governo Bolsonaro e passou a compartilhar maciçamente o conteúdo do Twitter de Luciano Ayan, né? O Carlos Augusto de Moraes Afonso. Além disso, o deputado marca o perfil de Ayan em quase todos os seus posts. Luciano Ayan teve forte notoriedade na mídia em março de 2018, quando fez a postagem de uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco, que havia sido assassinada no dia 14 daquele mês, em seu site Ceticismo Político, que era na verdade, de seus
vários sites, né? A matéria foi compartilhada nas redes sociais pelo MBL. Os perfis de Ayan e a página do Ceticismo Político foram banidos pelo Facebook. A rede social detectou que o perfil de Ayan, que administrava a página Ceticismo Político, era falso. Segundo o site de notícias R7, a Polícia Civil abriu um inquérito para identificar os responsáveis. Além disso, o portal de notícias constatou que Pedro Augusto Ferreira Deirot, nome verdadeiro do rap, Pedro Deirot, líder e um dos fundadores do MBL, foi sócio de Ayan na empresa IE Inteligência LTDA, né, que a gente inclusive mostrou ali a notícia, fundada em 2017. Com a retirada do ar de sua página, Luciano Ayan revelou a sua verdadeira identidade, o consultor de informática Carlos Augusto Afonso, e contou ter ligação com o MBL. O movimento sempre havia negado ter qualquer associação direta com Ayan e com a página Ceticismo Político, né? E nós vimos ali, naqueles autos, né, dos prints que o próprio Ayan colocou, né, a relação direta que havia entre os seus sites e o site e o MBL. 4 meses depois, o Facebook tirou do ar mais 196 páginas e 87 contas ligadas ao MBL por suspeita de disseminação de notícias falsas. Entre esses sites contam o Jornal Livre e o Diário Nacional. Essas páginas comporiam uma espécie de rede coordenada de desinformação. Assim, os membros do MBL seriam capazes de atuar como se as notícias procedessem de diferentes veículos independentes, segundo publicou o G1 em reportagem de 2018. Em novembro de 2019, o portal UOL publicou uma notícia em que os ex-colaboradores dos sites Jornal Livre e Diário Nacional, que é o Roger Roberto Dias André, Roger Scar e Francine Galbier, contaram que, na hora de escrever as reportagens, recebiam orientações de Luciano Ayan e Renan Santos, que também é um dos líderes e fundadores do MBL. O grupo negou essas afirmações. Roger explica que Ayan praticava assassinato de reputações e indicava quem deveria ser atacado. Os jornalistas deveriam procurar tudo que pudesse ser usado contra a pessoa, mesmo que fossem informações não comprovadas. E aí lembra que na notícia citava até o exemplo do Rodrigo Maia, né? Talvez ele mesmo nem soubesse que os ataques vieram deles próprios, né? Depois que ele ficou bem com o MBL, acabaram os ataques. Em nota ao UOL, o MBL afirmou que as afirmações de Roger eram caluniosas e mentirosas. O movimento disse ainda que eles teriam um compromisso muito sólido com a verdade e respeito aos meios de comunicação, além de que lutam pela democracia e a liberdade de expressão em bases verdadeiras e sem qualquer tipo de manipulação, bem como rechaçam a produção e divulgação de notícias falsas, né? Essa foi a resposta do MBL na época para a notícia, né? Daquela notícia lá do UOL com o Roger Scar e a Francine lá denunciando. Roger teria enviado uma carta aos deputados federais após o início dos trabalhos da CPMI das fake news. Ele teria relatado que membros do MBL frequentemente pediam para que ele publicasse notícias falsas. Também disse que muitas vezes os próprios membros do MBL, que tinham acesso ao seu site, publicavam essas notícias e ele tratava de apagá-las quando descobria. Ele teria comentado na carta ainda sobre valores de pagamentos recebidos. No início seriam R$700 por mês, mas logo passou a receber R$2.000, acrescidos de uma parte da receita com os anúncios do site. Segundo eles, os pagamentos eram feitos por Luciano Ayan, né? Então, o spin doctor do MBL, né? Como vocês viram ali nos autos, ele mesmo se autodenomina spin doctor. As fontes ouvidas pelo Terça Livre, né, que no caso foram os próprios acessos aos autos, tiveram acesso a um processo que a Ayan teria movido contra um prestador de serviços contratado para monetizar os sites Ceticismo Político, Jornal Livre e o Diário Nacional. Os 3 seriam de sua propriedade e também o Corrupção BR News. Esse último, segundo Ayan, seria de propriedade de Pedro Deirot. Nesse processo, o Luciano Ayan teria juntado prints de conversas do WhatsApp dele com o prestador de serviços, né? Aquele Aurélio, né? Que ele falava ali nas conversas. Nas conversas, Ayan teria afirmado que posta as notícias do MBL e ainda que o conteúdo do MBL saía de um dos 3 sites de sua propriedade. As páginas
cada uma com a sua base de público, dariam juntas o tom do conteúdo jornalístico do MBL. Luciano Ayan teria ainda se intitulado nas conversas como Spin Doctor. Ele teria o papel de definir pautas e manchetes, enquanto o grupo criaria o conteúdo de Pedro Deirotti, né? Criaria o conteúdo e Pedro Deirotti criaria as manchetes do Corrupção BR. Spin Doctor é um termo geralmente utilizado para designar alguém que realiza ações políticas, quase sempre atuando nos bastidores. Em outro momento das conversas, a gente não chegou a mostrar essa parte aqui, ao ser questionado se a página socialista de iPhone seria também sua, Ayan diz que é de alguém do time, mas não menciona nenhum nome. Mais adiante, ele parece apontar uma relação direta com o dono de socialista de iPhone. Ao que tudo indica, parece que o MBL controlava uma rede de sites para favorecer notícias de apoio ao próprio movimento, assim como para propagar notícias contrárias aos seus adversários políticos. A última conversa do processo data de um mês depois do Facebook tirar do ar os perfis de Luciano Ayan e a página do Ceticismo Político. 2 meses depois desse episódio, o Facebook removeu também as páginas Jornal Livre e Diário Nacional. No mês seguinte a isso, a empresa e a inteligência de Ayan e Deirotti foi encerrada de forma voluntária. Como abordamos nessa reportagem, o deputado Alexandre Frota mudou completamente sua posição política e passou a atacar o governo, mesmo quando estava filiado ao PSL. Após sua ida para o PSDB, ele passou a compartilhar os conteúdos do Twitter de Luciano Ayan, que teve perfis e várias páginas ligadas a ele, removidas pelo Facebook, sob a alegação de fazerem parte de uma rede de fake news e desinformação. Pedro Deirotti, em abril de 2019, teria feito um comentário em seu Twitter criticando o deputado Alexandre Frota, quando este ainda apoiava o governo Bolsonaro. Deirotti lamentava o fato de Frota querer taxar serviços de streaming de vídeos. Naquele post, Deirotti comentou também sobre o interesse de Frota no fundo setorial da Ancine. Posteriormente, segundo comentários nas redes sociais, esse teria sido o real motivo de Frota cortar relações com o governo, pois teria sido frustrado em sua intenção de dominar a Ancine. Em uma matéria de março de 2019, o jornal Globo informava que Kleber Teixeira, advogado e ex-assessor de Frota, estaria sendo cogitado para assumir o lugar de Mariana Ribas na Ancine. Em uma entrevista de Alexandre Frota ao Catraca Livre, em agosto deste ano, o deputado disse, do ano passado, no caso, de 2019, o deputado disse que era ele quem teria falado da existência da Ancine a Bolsonaro, o que corrobora ainda mais os comentários sobre o motivo real de sua desavença com o governo. Ao fazer uma análise do conteúdo publicado no Twitter por membros fundadores do MBL, constata-se que, em 23 de abril de 2019, Pedro Deirotti, que geralmente atacava o PT, passou a fazer apenas postagens atacando o governo e os filhos de Bolsonaro. Além disso, Frota chegou a apagar sua conta do Twitter no início de agosto, mas no final do mês criou outra conta e não parou mais de atacar o governo. Nesse meio tempo, houve a cerimônia de filiação dele ao PSDB de Dória, que, diga-se de passagem, só garantiu a vitória na eleição de 2018, depois de ter ligado a sua imagem a de Bolsonaro, o Bolsodória. E aí é importante lembrar o quê? Que o DEM, partido de Rodrigo Maia, afagado por Alexandre Frota, é também o partido de Kim Kataguiri, deputado federal de São Paulo, Arthur Duval, deputado estadual em São Paulo, posteriormente expulso do partido ao lançar pré-candidatura à prefeitura da capital paulista, e Fernando Holliday, vereador em São Paulo. E alguns meses antes, Alexandre Frota havia sido alvo de duras críticas por parte de membros fundadores do MBL. Teve aí uma mudança. Rubinho Nunes, membro e advogado do MBL e assessor de Kim na Câmara dos Deputados, chegou a dizer que Frota teria tentado roubar a marca MBL. Essas críticas foram compartilhadas por Deirotti em seu Twitter. Tudo isso aconteceu no final de abril de 2019. No entanto, 4 meses mais tarde, ao filiar-se ao PSDB, Frota estava sendo prestigiado por Maia, que é do mesmo partido dos integrantes eleitos
do MBL. Rapidinho, Max, você falou do Kleber Teixeira, só lembrar que o Kleber Teixeira foi quem também ajudou o Frota naquele lobby de levar os deputados do PSL à China. Só um Exato, adendo. verdade. Vai lá. É isso aí. Que era dono do Jacaré de Tanga. Sim. Também Jacaré de Tanga, qual o nome daquele menininho lá? Que hoje tá sozinho fazendo vídeo? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do garoto lá. Não, Lintz? Não. Não, é um menino que fez vídeo também. É um magrinho. É um magrinho, eu esqueci o nome dele agora, que falava o tempo todo que eu recebia dinheiro do Flávio Bolsonaro ou fazia perguntas. Né? Será mesmo que o Alan não recebe dinheiro do Flávio Bolsonaro? Então, mesmo? Do Jacaré de Tanga. Que era do Jacaré de Tanga, ficou amiguinho do Nando Moura. Em toda aquela situação lá, lembrando da Lava Toga, entendeu? Sim. Então, é o mesmo grupinho. Continua, Max. Deixa eu voltar aqui na tela. Então, o que acontece? Ó? Também no fim de abril deste ano, o deputado Alexandre Leite... Ferreira. Desculpa, que ele falava aqui agora. Ah, o Ferreira? É, o Ferreira. Então aqui, ó, também no fim de abril deste ano, tá? Do ano passado, no caso 2019, vocês vejam aí que tem uma timeline aí, né? O deputado Alexandre Leite, do DEM, fez o requerimento para instaurar a CPMI das fake news, o que ocorreu no dia 4 de setembro. O indicado do PSDB para participar da comissão foi quem? Deputado Alexandre Frota, que tinha naquele momento menos de 3 semanas de filiação ao partido e que vinha empenhando um grande esforço para acabar com a imagem do governo nas redes. A partir daí, Frota só vem falando em fazer pedidos de impeachment do presidente. Então vocês vejam como é que foi mudando, né? O MBL troca os alvos lá pelo final de abril, começa a atacar somente o governo e os filhos, né, do Bolsonaro. Você tem um deputado do DEM, que é do mesmo partido dos membros, né, que os membros do MBL foram eleitos nesse partido, criando a CPMI das fake news. Você tem o Alexandre Frota do PSDB, né, se filiando ao PSDB, mas com o Maia lá na filiação dele, né, e ele elogiando o Maia. E o Alexandre Frota é o escolhido do PSDB, mesmo com menos de um mês de filiação, para fazer parte da CPMI das fake news. Vocês vão vendo que é uma grande rede, né, para mesmo tentar derrubar Bolsonaro do governo. E o primeiro grande convocado, não convidado à CPMI das fake news, foi, né, o nosso jornalista Alan dos Santos, alguém que abertamente apoia o atual governo. Ele foi convocado por ter sido acusado de propagar fake news e participar de uma suposta milícia virtual bolsonarista. Aquilo que a gente já sabe, né? Apesar de não terem apresentado nenhuma prova dessas acusações, mesmo assim ele foi convocado e por isso era obrigado a comparecer para depor. Como era de se esperar, né, o Alan mostrou que todas as acusações não tinham realmente nenhum fundamento. Mas aí é que vem a pergunta, né? Por que Luciano Ayan, que possuía indícios fortíssimos, né, de ter montado uma rede de sites para propagar notícias falsas e de desinformação, e que ainda teria feito disso uma valiosa fonte de recursos, de dinheiro, não foi convocado para a CPMI? Né? É uma das perguntas. Estaria Ayan sendo protegido pelo Centrão? Né? Uma das perguntas que a gente colocou. E houve ainda também o caso do mensalinho do Twitter da esquerda, né, em que há inclusive vídeos nos quais se negociam pagamentos para aqueles que publicavam notícias favoráveis aos partidos de esquerda. Né? Sobre isso também nada será averiguado. Parece que o objetivo da CPMI é fazer com que os apoiadores do governo nas redes sintam-se intimidados ou mesmo ameaçados e acabem se retirando do debate público por medo. Tudo indica que o MBL e Luciano Ayan não serão chamados, né? E agora está mais provado do que até na época do que eu escrevi, né? Fala a data que você escreveu essa matéria. Isso é de 3 de dezembro de 2019, né? Então, 3 de dezembro de 2019, nós estávamos sem o nosso canal oficial. Perdemos um alcance absurdo, porque eu tinha ido para a CPMI e eles conseguiram se articular para poder dar o strike no Terça Livre, por causa de uma matéria de Portugal, onde havia uma imagem do Carlos Latuf. Conhecido por falar mal de Israel, né, e proteger a Palestina.
Aí deu direitos autorais, foi? É. E aí deu um strike, nós ficamos 3 meses sem o canal, depois da CPMI. Foi no dia, a gente tomou um strike no dia que isso aconteceu.